Quinta-feira, 11 de abril, quinta semana do tempo da Quaresma. Vamos refletir juntos o evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem pretendes tu ser? Os judeus estão escandalizados com Jesus e com as pretensões de Jesus. Afinal de contas, rapaz, quem pretendes tu ser? E esse olhar o mundo até hoje tem sobre Jesus. Quem esse Jesus de Nazaré pensa que é? Quem ele é? E aí, ao olhar para Jesus, muitas pessoas concluem o que querem concluir, não é? Acolhem o que querem acolher da pessoa de Jesus, do fato de Jesus. Então, no evangelho de hoje, Jesus vai dizer quem ele pretende ser, porque é quem ele é, e ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é Jesus, então? Jesus é o Eu Sou. Eu sou Yahvé, Deus. Esse é o nome de Deus no Antigo Testamento. Qual é o nome de Deus lá no Antigo Testamento? Quando Moisés pergunta, não é? Deus o envia para libertar o povo das mãos do faraó, libertar o povo do Egito, e esse é o fundamento da Páscoa, né? A passagem. Moisés diz: mas quando eu chegar lá e perguntarem quem te enviou aqui para libertar, para pedir para o povo sair, quem é você, quem te enviou aqui, o que eu digo a eles? E lá da sarça ardente Moisés escuta a voz de Deus dizendo: tu dirás a eles, eu sou, me enviou a vós. O ser, o eu sou aquele que sou. Lá na língua de Jesus, o Yahvé, que a gente aportuguesadamente traduz por Javé. Esse é o nome de Deus, eu sou. Portanto, hoje, Jesus responde e se apresenta. Quem eu sou o eu sou Deus. E aí nós vemos a consequência disso. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. E olha, aqui tem alguma sutileza talvez para nós hoje. Eu sou. O Deus encarnado não cabe mais no templo. Ele precisa sair do templo. E se a gente olhar às vezes, meus queridos, para a nossa vida, quantas pessoas às vezes querem uma igreja sem Deus, um templo sem o eu sou, sem o Deus encarnado. Quantas vezes a gente entra dentro da igreja, e todas as vezes que a gente entra dentro da igreja, nós não podemos nos esquecer disso. Dentro da igreja está o eu sou encarnado, lá no sacrário. Por isso que sempre que a gente entra na igreja, a gente ajoelha, faz o sinal da cruz, a reverência, procura o sacrário. Por quê? O templo é o lugar do eu sou, do Deus que se fez carne, que se fez homem. E aí a promessa de Jesus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E aí eles não entendem, como é que não vai ver a morte? Todo mundo morre. Mas veja, não verá a morte, porque na própria morte humana vê a Páscoa, a passagem. Talvez a gente devesse começar a mudar o nome então de fulano morreu, né, para fulano fez sua Páscoa, né? Nossa, padre, meu pai morreu agora por esses dias, para padre, meu pai viveu a sua Páscoa. Quem crê em mim jamais verá a morte, porque já nessa primeira morte aqui, a morte humana, física, já vê a passagem para a ressurreição. E jamais verá a morte,
porque passado por essa passagem da morte humana, viverá na ressurreição dos justos, na glória eterna, que é a vida plena de Deus oferecida a cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, nesse Deus, nesse eu sou feito carne, que habita os nossos templos, as nossas igrejas, no sacrário que se dá a nós na Eucaristia, encontremos a força, a libertação de toda espécie de morte na nossa vida. E peçamos hoje ao Espírito Santo de Deus que nós acolhamos em nós a pretensão de Jesus, que não é uma pretensão, é uma realidade. Ele não é simplesmente um homem, ele é Deus que se fez carne e que nos chama à conversão e que nos chama à comunhão com ele, para que nenhum de nós nunca veja a morte. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.